Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e vamos hoje para mais uma atividade, mais uma videoaula que vale muito a pena assistir, justamente porque eu trago três grandes instituições para nos ajudar e colaborar com a reflexão sobre arqueologia e patrimônio cultural, na sua versão material. O que é cultura material? Bom, então eu trago principalmente com autorização do colega Silvano, da empresa Arqueoeste, alguns slides sobre o que seria esse patrimônio cultural, essa herança cultural herdada ao longo de milênios que constroem a identidade das populações do campo, dos povos do campo, da identidade da cultura brasileira. E uma das ciências mais importantes nesse processo se chama arqueologia, o estudo dos artefatos que representam aquelas civilizações antigas, as mais antigas encontradas no nosso território. Então, a arqueologia é a ciência que estuda esses grupos antigos a partir dos seus vestígios materiais, das suas evidências, do seu arcabouço artefactual, dos vestígios de alimentação, dos restos fitofaunísticos. É a ciência que estuda esses materiais construídos ou adaptados da natureza pelas populações humanas que nos antecederam, os nossos antecessores. Para isso, precisamos entender que a falácia do descobrimento do Brasil, na verdade, é apenas um evento histórico dentro dessa longa jornada da humanidade, que começa a partir ali dos 100 mil, 70 mil anos na África, quando o Homo sapiens sapiens avança pelos demais continentes, já de posse do fogo, e a partir daí começa a ocupar, a povoar os espaços mundo afora. O continente mais recente ocupado e povoado é a América do Sul. Nós temos inclusive a própria Oceania, a Austrália foi ocupada e povoada por povos aborígenes, por povos humanos antes do continente latino-americano. Isso se deu por causa de uma condição chamada Era Glacial, ou Era do Gelo, em que as calotas polares faziam um tampão, uma espécie de bloqueio para que as populações humanas chegassem na América do Sul. As primeiras evidências que nós encontramos desses povoadores, desses primeiros grupos, são o que nós conhecemos como pontas cloves ou cultura cloves. São grandes pontas de lança, pontas de flecha, pontas de lança de pedra lascada, que tem essa canalura, essa ranhura entre os pedúnculos da ponta de lança, que demonstra que essa cultura era especializada em caça de grandes mamíferos, de grandes animais, nós conhecemos como megafauna, e esses grupos acabaram migrando durante um período interglacial, quando o gelo derreteu. Aí se formou uma ponte de terra numa localidade chamada Estreito de Bering. Nesse período, então, as populações humanas passaram esse Estreito de Bering e seguiram migrando pelo Vale do Yukon, onde é o Canadá, enfim, e ali, portando essas armas, essas grandes lanças, caçavam esses animais de grande porte. Por isso que nós conhecemos, os profissionais, os arqueólogos, conhecem esse primeiro período como período povoador de caçadores-coletores. Eram povos que caçavam e coletavam basicamente essa megafauna. Se vocês observarem no fundo dessa imagem, lá tem um mamute sendo destrinchado, e as populações viviam então em grupos, em bandos familiares, onde as pessoas conseguiam interagir com esse ambiente através da caça e da coleta. E quais são as evidências deste povoamento? Bom, as evidências mais antigas nos apontam para 18 mil anos no Estreito de Bering e no Vale do Yukon, onde essas pontas cloves, essas pontas com canaluras, aparecem com mais frequência. Inclusive lá são encontrados sítios arqueológicos de matança, Overkill Archaeological Sites. Esses sítios de matança, eles representam justamente uma tradição, uma cultura desses povos de se organizarem socialmente para predar, para caçar esses animais de grande porte. Isso aconteceu também aqui no Rio Grande do Sul, também aqui na nossa região. Eu vou mostrar especificamente como que isso se deu através de uma região do oeste do Rio Grande do Sul. E claro, como toda cultura humana,
esses povos foram diversificando as suas tecnologias de lascamento de pedra e a partir daí produzindo artefatos mais refinados. Por que estes artefatos são tão importantes? Porque são os vestígios materiais, os documentos, os registros que nos chegaram até os dias atuais. Esses povos, claro, utilizavam roupas de couro, plumária e outros artefatos de madeira que não resistiram ao tempo, até mesmo porque decompõem no passar do tempo. Esses artefatos orgânicos de uso cotidiano não resistiram às intempéries climáticas, mas a pedra lascada nos chega então até os momentos atuais, e a partir dessa tecnologia utilizada sobre a pedra lascada, sobre uma lasca de pedra, de rocha, de sílex, de obsidiana, nós, pesquisadores, conseguimos entender a evolução tecnológica dessa cultura. Então aqui está o Vale do Yukon, entre o Canadá e os Estados Unidos, e ali naqueles pontinhos pretos, os lugares onde a maior concentração de povoamento desses grupos que migravam chegava até os dias atuais. E como é que isso foi descoberto? Na verdade, os agricultores da época, ali vocês conseguem ver uma foto com 2 muares, enfim, eles estão arando a terra. No processo de arado da terra, quando se remove a terra, aparece essa terra preta, escura, com muito vestígio de restos de alimentação e entre elas as pontas de flecha, as pontas de lança. Nós chamamos de pontas de projétil, aqueles que são arremessados. Então essas pontas de lança foram primeiramente descobertas pelos agricultores da região e aí levadas até um museu. No museu, então, se descobre a data dessas pontas através do retorno dos profissionais, dos arqueólogos, até o sítio arqueológico, e lá se fazem datações de carbono 14. E ali se descobriu, então, uma antiguidade importante da ocupação e do povoamento. Se vocês observarem no canto superior à esquerda, vocês vão observar ali o Estreito de Bering, na verdade uma ponta do Alasca que faz contato com a Rússia, mas estava coberto por gelo na época da glaciação, e quando o gelo acabou derretendo, então essas populações começaram a passar, inclusive perseguindo manadas de bisões, manadas de animais para caça. E aí essas pontas de flecha, elas representam, essas pontas de lança principalmente, elas representam esse tipo de caça de megafauna, de grandes animais. É importante observar que o estilo da ponta de lança nos remete a uma cultura, a um jeito de fazer, porque toda ação lascada é um gesto humano, é um gesto social. E esse gesto social talhado na rocha nos faz pensar em uma cultura que ainda dependia bastante do que a natureza provém e na sua organização social em recolher esse material. Lembro aqui que nesse ponto a espécie humana ainda não era o topo da cadeia alimentar. Nós tínhamos o tigre de dente de sabre, que predava não só o mamute, a preguiça gigante, mas também o homem. Nós tínhamos muitos animais que ainda caçavam o ser humano, então o ser humano precisava sobreviver e para sobreviver dependia de um instrumental tecnológico avançado através do lascamento, que já havia sido constatado tanto na África quanto na Europa, mas que o ser humano chega até a América do Norte, então portando esse instrumental para caçar e se defender desses predadores. O lascamento é sempre um processo social em que núcleos de rocha, os núcleos de pedra, eles são utilizados para extrair lascas e a partir daí construir então essas ferramentas. Tem um vídeo no meu canal ali sobre como faz um raspador, e aí vocês vão observar no núcleo de sílex a extração da lasca de sílex e aí depois o lascamento em pedra. São documentos que nos chegaram, são documentos importantíssimos para que a gente possa refletir sobre essa cultura mais antiga. Então as pontas paleoindígenas, que é esse primeiro processo de chegada dos seres humanos, requeriam um conhecimento complexo dessas técnicas de lascamento. Então nós temos basicamente 2 grandes ondas migratórias. Alguns cientistas falam em 3 ondas migratórias, como a Anna Roosevelt, a Beth Meggers, outros cientistas norte-americanos falam em 3 grandes migrações, na Dene, paleoindígena e ameríndia. Mas reconhecidamente e consolidado
nas convenções acadêmicas são duas: é a paleoindígena, essa mais antiga, caçadora-coletora, e a migração ameríndia, desses povos que já dominavam a horticultura e a agricultura. Em qualquer museu que tenha por interesse mostrar e apontar a história indígena e a história pré-colonial, estes museus apresentam esses artefatos lascados de forma mais antiga. São os instrumentos mais antigos das coleções dos museus sul-americanos e norte-americanos, porque as pontas de projétil elas são abundantes no campo, nós conseguimos encontrar elas com relativa facilidade, e elas acabam caindo nas mãos ou de colecionadores ou dos museus. E os museus então têm esse papel educativo de apontar, olha, esses vestígios mais antigos apontam para um povoamento denso, um povoamento bastante interessante. Essas pontas são do Rio Claro, são pontas que têm pedúnculos em V, algumas pedúnculos em formato de cola de peixe, de pescado. Mas o lascamento, basicamente, ele remete a essa técnica de pressão, é um lascamento manual por pressão, às vezes um chifre de um cervídeo, uma madeira mais dura, para fazer o lascamento. Esse é um processo do comportamento humano que, além de revelar as diferentes matrizes culturais, ele nos aponta também um certo toolkit. O toolkit seria uma caixa de ferramentas desse homem e dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças que ocuparam e povoaram esse território há milhares de anos atrás. Nós estamos falando aqui de 10 mil anos antes do presente. Então nós temos furadores, agulhas, raspadores de couro, pequenas facas, que serviam justamente para criar esse âmbito de sobrevivência. Nesse período, antes inclusive do período dos metais, não existia acesso à metalurgia, então basicamente a pedra e o osso, enfim, a madeira foram utilizados como recursos primários para a confecção de instrumentos. E cada instrumento que está aqui, ele representa tecnologicamente uma função. Se eu sei que nós temos uma ponta de flecha, uma ponta de lança de 20 centímetros, muito provavelmente que essa ponta de 20 centímetros não servia para caçar coelho, lebres, nem tucutuco. Essa ponta ela servia para caçar grandes mamutes, grandes animais. Inclusive isso aqui no Rio Grande do Sul era bastante recorrente. Então nas aulas de educação patrimonial nós utilizamos inclusive em escala as recriações desses animais que existiam aqui no Rio Grande do Sul. Então nesse período da megafauna existem teorias se o homem caçava ou não essa megafauna no Rio Grande do Sul, mas um grande pesquisador, o Jamil Pereira, do Museu de Santa Vitória do Palmar, em contato com o artesão Wilson Rodrigues, ele recriou esses animais, esses grandes animais caçados pelos paleoindígenas. Um dos animais caçados aqui no Rio Grande do Sul era o Stegomastodon. É este animal aqui recriado pelo artista. Então isso que ele tinha as presas, enfim, alongadas, diferentes do mamute, que eram curvas. Mas esse elefante caminhava aqui pelo Rio Grande do Sul por volta aí de 12 mil anos atrás. A mesma coisa com o Megatherium, ou Glossotherium, a preguiça gigante. Era um animal que circulava aqui pela nossa região, aí também por volta de 8 mil anos, que fazia cavernas, enfim, que era predado pelo ser humano, que também morria ao tentar caçar este animal. Nós tivemos também dois tipos de tatu gigante, o Glyptodon clavips e o Glyptodon clavicaudatus, né, com clava na cola. Ó. Estes animais, esses tatus do tamanho de um fusca, eram tatus gigantes, por isso megafauna, eles eram caçadas pelo ser humano. Inclusive há registros na Argentina de que famílias e caçadores moravam dentro das carapaças desses tatus, dentro do casco, para poder se proteger de temporais da chuva. Isso é um exemplo de educação patrimonial que nós podemos levar para as escolas. É um material manuseável para as crianças pegarem, enfim, e entenderem em escala o tamanho do ser humano perto desses animais. E este lascamento, essa técnica de lascamento, ela foi passada de geração em geração, como qualquer cultura, ela é transmitida aos mais jovens, pelos mais velhos, e a partir daí uma necessidade de conseguir matérias-primas, de rochas talháveis, de peças importantes para o talhamento. É interessante que
anos e anos trabalhando com arqueologia e trabalhando com patrimônio cultural e com artefatos históricos, até hoje, em nenhum lugar do campo, em nenhuma área rural, em nenhuma zona que eu fui, não haviam esses vestígios. Sempre há vestígios de pedra lascada, sempre há vestígios de pequenos detritos, de lascamento destes paleoindígenas. Então eu já estive no Tocantins, no Pará, já estive no Ceará, já estive no Rio Grande do Norte, na Bahia, enfim, todos esses lugares que nós fomos trabalhar encontramos vestígios dessas ocupações paleoindígenas. Nós chamamos de material lítico lascado. Por quê? Porque como o ser humano dependia basicamente da rocha para cortar árvores, para dissecar os animais, para caçar, esse material rochoso, esse material lítico, através das lascas, a confecção de um núcleo ou de uma ponta de flecha produzia uma série de detritos, uma série de registros de lascamento. Então isso é importante observar que os nossos paleoindígenas, os nossos antecessores aqui na América do Sul, deixaram um registro bastante considerável desse material lascado na superfície em todas as áreas do continente latino-americano. Claro que precisa ter um olho refinado, precisa ter um conhecimento um pouco mais desenvolvido para identificar esse material lascado no solo. Mas com certeza é um registro, um documento fiel de que esses primeiros povoadores estiveram e ocuparam toda a região da América do Sul. Aí, claro, vem a tipologia. Nós sabemos que toda tecnologia ela se desenvolve, ela evolui a partir de tipos. Então, digamos, lá na década de 20, na década de 30, nós tivemos um tipo de carro, de veículo, aquele o Fordão, o antigo Ford clássico. Hoje nós temos um Ford Focus diferente daquele primeiro. Por quê? Porque os tipos foram mudando. A mesma coisa, tecnologicamente analisando, dentro de uma análise tipológica, nós conseguimos observar nas pontas de projétil. Nós tivemos um primeiro tipo de ponta, inclusive sem pedúnculo, sem essa colinha que amarra na haste de madeira, e a partir do tempo que foram evoluindo, elas foram criando esses pedúnculos e essas aletas, que são essas abinhas laterais para fixar a lança melhor no animal durante a caça. Então isso é um processo que inclusive conseguimos tipologicamente atribuir uma certa dinâmica temporal. E como eu falei para vocês, essa imagem é uma imagem fornecida pela Arqueoeste, uma grande empresa de arqueologia. Depois eu vou mostrar as fotos do Instituto Anchetano de Pesquisas, onde é muito... A acessibilidade a esse documento, ela é, claro, regulamentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é preciso de uma autorização para fazer a identificação desse material, para fazer a prospecção e o resgate do material arqueológico, mas são documentos abundantes que estão nas reservas técnicas, que servem inclusive para fazer TCCs, para fazer teses e dissertações de mestrados e teses de doutorado. O que eu me refiro aqui é que justamente essas pontas de projétil encontradas no campo, principalmente na zona rural, nas zonas agrárias, são abundantes. Então, caminhando pelo pasto, caminhando pelos trilheiros de gado, nós encontramos com muita facilidade esses vestígios da ocupação ancestral, da ocupação humana na América Latina. Então, é inegável a presença do contingente indígena, da população paleoindígena na nossa região, inclusive aqui em São Lourenço. Em São Lourenço nós temos a Serra de Tapes. A Serra de Tapes é coberta por resquícios da Mata Atlântica e na sua fralda, digamos assim, nas bordas da sua formação cristalina da Serra de Tapes, ali no entorno onde já começa o Pampa, nós encontramos muito material lascado, material, pontas de projétil, enfim. No topo da serra é muito comum encontrarmos material cerâmico tupi-guarani, porque era uma região de floresta. Então esses grupos de floresta se adaptaram mais onde os rios corriam, na beirada do rio Camaquã, enfim, entre a Serra de Tapes. Mas na região pampeana, esses artefatos de arremesso de campo são muito comuns. E aí, claro, nós antigamente se falava de o homem da caverna, os homens da caverna. Mas aqui, traduzindo para o Rio Grande do Sul, traduzindo para a nossa região, nós temos essas cavidades, essas grutas, que são grutas de arenito, na verdade, são sobre o basalto. Então temos o basalto superior,
no topo, que é aquela, o basalto é aquela lava que enrijeceu, e fritou, queimou esse arenito, cozinhou esse arenito que está embaixo. O arenito é mais friável, então pela ação da água o arenito foi corroído e criou essas cavernas. O basalto permaneceu intacto em cima, formando uma espécie de casa, de abrigo natural. Inclusive o nome científico é abrigo sob rocha. E nesses abrigos sob rocha, principalmente os que são voltados ao norte, ou seja, que tem maior incidência solar no inverno, os arqueólogos encontram muitos vestígios, fogueiras, restos de alimentação, sepultamentos. Encontram também muitos e muitos artefatos de pedra lascada, principalmente as pontas de flecha, bolas de bolhadeira, aquelas pedras com furinho que eu vou mostrar depois, que são pedras isqueiro para acender fogo. Então são vestígios materiais importantes. E com essa população chega também a arte, chega a arte rupestre. Essa arte rupestre ela representa o que há de mais antigo na cultura paleoindígena no Brasil e no Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil encontrarmos pinturas. Não sabemos se é por causa da intempérie chuvosa do clima subtropical que acabou destruindo as pinturas, ou se é porque esses povos encontraram rochas areníticas mais friáveis e preferiram então produzir arte riscada na pedra, o que nós chamamos de petróglifos. E durante toda a evolução das pontas de flecha, os americanos sempre atribuíram essa primeira entrada ao continente americano às datas mais antigas à região norte, justamente porque ali existe o Estreito de Bering. Não quer dizer que os primeiros povoadores do Brasil, os primeiros povoadores latino-americanos não tenham vindo de outras regiões, via náutica ou via pelas ilhas insulares, polinésicas. Mas as datas e os registros da cultura material, da pedra lascada, são predominantemente norte-americanas. Então, desde as primeiras pontas Clovis até as pontas Eden e Scottsbluff, são as pontas mais típicas desse primeiro povoamento. E aqui no sul da Patagônia, nós encontramos também o reflexo dessa ocupação, desse povoamento, com a mesma canalura, com a mesma técnica de lascamento daquelas do hemisfério norte. Significa que esses povos paleoindígenas migravam com uma velocidade considerável, justamente porque estavam perseguindo essas manadas de búfalos, de bisontes, enfim, que acabaram descendo então a cordilheira Sierra Madre, primeiro a cordilheira rochosa nos Estados Unidos, depois Sierra Madre e os Andes. Inclusive há registros da migração desses povos através de datas de radiocarbono. Então, mesmo as pontas de projétil nessa nossa região foram datadas num período mais ou menos semelhante daquelas do norte dos Estados Unidos. Mas o divisor de águas são essas pontas rabo de peixe. Os argentinos chamam de cola de pescado. São essas pontas que parecem peixinhos. Elas têm o pedúnculo delas em formato de cola de peixe. Essas pontas demonstram que a tecnologia de pedra lascada, de pontas de projétil, ela veio basicamente do norte do hemisfério, ou do Canadá ou dos Estados Unidos, porque a tecnologia é basicamente a mesma de lascamento sobre uma lasca de rocha. Isso é uma evidência importante para mostrar que esses povos migraram do norte em direção ao sul na Patagônia, sempre perseguindo essas grandes manadas de animais para a caça. Então, digamos que foi assim o nosso primeiro mote de povoamento aqui na nossa região. E como prova disso, nós temos um sítio arqueológico escavado pelo Austral e por vários pesquisadores e arqueólogos de renome internacional, já o falecido Femenias, enfim, e outros arqueólogos escavaram o sítio de Monte Verde, no Chile. São sítios bastante antigos, são campos abertos, enfim, pequenos córregos, e na erosão onde o córrego faz, aparece então esse material lascado. E apareceu com grande similitude essas pontas colas de pescado, o rabo de peixe, que são bem parecidas com a do hemisfério norte, indicando que havia então uma predileção à caça, um consumo alto de carne, um consumo alto de proteína, provinda da natureza, claro, mas muito semelhante, inclusive com comprovação do DNA mitocondrial dessas populações, com o do hemisfério norte. Aqui está uma recriação, digamos assim, de como foi feita a escavação no Monte Verde, no Chile.
Veja ali a quantidade de ossos, de vestígios de megafauna, ou seja, de restos de caça dessas populações. E aí, claro, as populações caçavam, destrinchavam os animais e distribuíam a carne a toda a população. Acima à direita, uma recriação de como seriam esses toldos, essas toldarias destes grupos, esses bandos, enfim, que conviviam com a megafauna aqui no Monte Verde, já no sul do Chile, como vocês possam observar ali, bem próximo à Patagônia. Então observamos que esses primeiros povoadores, eles ocuparam boa parte do espaço e que aonde a megafauna iria, estes grupos, esses bandos, caçadores-coletores, percorriam atrás. Então os grupos patagônicos, pampa-patagônicos, teriam uma ancestralidade muito forte desses paleoindígenas aí de 12 mil anos atrás, 12.500 anos atrás, como indica a datação. Nós tivemos uma outra datação bastante mais antiga, acima de 30 mil anos, que foi numa escavação na Pedra Furada, ali no buqueirão do sítio da Pedra Furada, que fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Claro que essas rochas ainda geram bastante polêmica, bastante dúvidas, porque são rochas que ocorrem com muita recorrência naquele espaço e provavelmente foram lapidadas pela ação da água, são seixos quebrados pela água. Mas em algumas desses artefatos, que são talhadores, chopping tools, aparece trabalho humano, aparece lascamento humano. Não sabemos se isso foi posterior, a 18 mil anos atrás, ou se isso é do período também da megafauna em que essa região era mais fria e seca. Então os pesquisadores, os arqueólogos, escavam ainda a Pedra Furada, até hoje a Toca do Boqueirão, em busca de datações mais antigas, comprovando ou não a chegada dos seres humanos no hemisfério sul, antes inclusive do último glaciar, do último periglacial, da última era do gelo. Aqui no Rio Grande do Sul, o povoamento é um pouco mais clássico, digamos assim. Nesses abrigos sobre rochas, quando se é escavado o abrigo sobre rocha, principalmente o professor Eurico Miller, que escavou bastante desses abrigos na região de Maquiné, na região norte e na fralda do Planalto Meridional, o que o professor Eurico Miller encontrava com muita abundância? Essas fogueiras cinza condensada, são espessas camadas de cinza, como se a fogueira tivesse ficado acesa durante séculos no mesmo lugar. E os arqueólogos escavando essas fogueiras, esses lugares, encontram vestígios de alimentação, principalmente o Megalobulimus terrestre, aquela concha terrestre que era moqueada no fogo, lagartos. Tem um trabalho impressionante do professor André Osório Rosa, que mostra os tipos de alimentação dentro desses abrigos. Inclusive ele estudou o material do Garivaldino, que é um abrigo que o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro escavou no Planalto, ali na encosta do Planalto, que apresenta peixe de água doce, quelônios, que são tartarugas, enfim, e principalmente pequenos lagartos. Então mostrando que esse nosso caçador-coletor mais antigo, paleoindígena, ele se alimentava também de uma fauna menor, de pequenos animais que ele conseguia encontrar. Então era uma espécie mais forrageira, digamos assim, eram populações oportunísticas. Além da megafauna, caçavam também todos os animais que estavam disponíveis para alimentação. E aqui o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, inclusive o professor trabalhou 10 anos, mais de 10 anos na FURG, foi meu professor e orientador durante a graduação, a quem eu tenho profunda gratidão. Trabalhei com ele até o momento do seu falecimento, em 2006. O professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro fez o levantamento desses petróglifos mais antigos nos abrigos sobre rocha. Aqui é no Botucaraí, onde ele encontra então várias e várias marcas na parede, enfim, gradeados, uma série de desenhos dessas populações paleoindígenas. Ele foi o principal pesquisador que definiu o estilo pisadas, que são aqueles desenhos na rocha feitas, parece uma pegada de passarinho, que é feito na rocha. Esse é um elemento clássico da tradição umbu, que é a tradição desses grupos de material lítico mais antigas. Quando eu falo tradição umbu, é o nome da cultura material e não dos povos paleoindígenas. O nome étnico desses povos se perdeu ao longo dos milhares de anos. Então os arqueólogos conseguem dar nome e rotular a cultura material.
Muito interessante observar que após esse primeiro período paleoindígena surgem então ali os caçadores-coletores que já plantavam alguma coisa, que já modificavam a natureza através da forragem, da coleta e da distribuição das sementes pelo território. E aí a tradição Humaitá é que melhor representa esse período, porque no Planalto Meridional nós temos uma planta, a Araucária angustifolia, né, o pinheiro brasileiro. Então quem já comeu pinhão aqui no Rio Grande do Sul conhece a Araucária, conhece o pinheiro, né, o pinhão. Então esses povos utilizavam esse pinhão para distribuir essas sementes ao longo do território e ali formar um ambiente domesticado, claro, com um jardim antrópico. Então esses grupos que migravam também teriam acesso à alimentação durante o período da frutificação do pinhão. Existem várias obras e trabalhos sobre a dispersão do pinheiro brasileiro através das populações humanas pré-coloniais, principalmente esses grupos que antecederam as populações G-meridionais. Por G-meridionais, eu estou falando numa linha de ancestralidade que vai desembocar nesses povos Laclanon, Xoclen, Caingangue, Coroado, Botocudo, são os povos G-meridionais, de tronco G, de língua G. Estes povos produziram cerâmica, enfim, e distribuíam ocuparam praticamente todo o Planalto Meridional, através de casas semi-subterrâneas ou abrigos subterrâneos, casas subterrâneas, estruturas escavadas no solo. Inclusive, o professor Pedro Inácio Schmitz, também foi meu orientador por 10 anos, ele fala sobre justamente os engenheiros do Planalto. São povos que construíam danceiros, círculos de terra para fazer as suas danças, construíam também as casas subterrâneas para proteger do frio e faziam toldos e telhados ali de samambaia, enfim, para que a fumaça pudesse sair. O professor Fernando La Salvia, inclusive, escavou em Caxias do Sul algumas casas subterrâneas que haviam túneis que ligavam uma casa a outra, mas depois se soube que isso na verdade era perfurações naturais de tatus gigantes, o Pampatherium, que fazia a ligação e procurava vestígios ali para se alimentar. Então não sabemos ainda se tem uma correlação ou não. Mas essas casas subterrâneas, junto com o professor Pedro Inácio Schmidt, nós escavamos na região de Lages, São José do Cerrito, uma coleção de mais de 60, 100 casas subterrâneas. Todas elas mostram um núcleo de povoamento denso com uma demografia gigantesca. Então eram povos demograficamente muito densos, núcleos de povoação antes da chegada do colonizador europeu, antes da invasão portuguesa, muito densos, né? Ocupações aí de centenas de milhares de pessoas. E a principal técnica, a principal tecnologia e o principal documento, digamos assim, que nos chega até os dias atuais dessa população é a cerâmica. Mesmo que esses povos produzissem algum tipo de artefato ou documento escrito em couro, não resistiria ao tempo, à intempérie climática. Mas a cerâmica ela é muito resistente. Inclusive a cerâmica G, a cerâmica que nós chamamos de tradição taquara, que é o nome da cultura material desses povos, ela apresenta inclusive impressões de cestaria, riscos incisos, enfim, nessa cerâmica. Aí vocês estão vendo um modelo de como se fazia essa cerâmica, através da técnica do roletado, do acordelado, do columbino, como diz o nosso amigo o Pete Cerezer. São rolos de cerâmica que são feitos, enfim, para a confecção do pote. E aí nós chegamos até a complexidade cerâmica dos povos que migraram até o Rio Grande do Sul por volta de 1500, 2000 anos atrás, que é a tradição tupi-guarani. Então perceba que o Rio Grande do Sul já havia uma cultura bastante consolidada, que era a cultura G-meridional, e a cultura cerâmica vieira, que é a cultura dos povos minuano-charrua. Então, com a chegada dos povos tupi-guarani, migrados da Amazônia, que vieram com o aumento do clima, né? O clima se tornou mais quente, mais úmido, as florestas se expandiram, e os grupos tupi-guarani então desceram pelo litoral atlântico e pelo Madeira Mamoré, pelo Rio Paraguai, e chegaram até as florestas do Rio Grande do Sul. Mas quando o Tupi-Guarani chegou aqui, portador dessas urnas funerárias, dessas grandes vasilhas cerâmicas, ele encontra então os primeiros povoadores do Rio Grande do Sul, que eram os grupos Xaná, os grupos pampeanos, minuanos e charrua, e os grupos do Planalto, os grupos G, Xoclen, os grupos Caingangue.
Então veja que quando o Tupi-Guarani chega aqui por volta de 2.000 anos antes do presente, já encontra o Rio Grande do Sul densamente povoado por povos pampeanos e por povos gemeridionais. Veja que na cerâmica, sendo ela nosso principal patrimônio cultural material, a nossa principal evidência arqueológica, a cerâmica ela é importantíssima, inclusive, para definir estilos de vida, tipos de cozinha, tipos de cocção, tipos de formas de alimento, enfim, e muitas dessas cerâmicas são pintadas, tem pintura na parte externa da cerâmica, algumas Tupi-Guarani na parte interna, mas essas pinturas representam a identidade étnica desse povo, então é a sua escrita antiga, é a sua forma de manifestação antiga. Inclusive, na tese importantíssima Fenômenos de Fronteira, do professor Jairo Henrique Roge, ele aponta justamente elementos de presente. Por exemplo, os Tupi-Guaranis presenteavam em cerâmica da sua tradição, a cerâmica Tupi-Guarani, com milho, com caça, enfim, mas na vasilha cerâmica. Então esse presente que era dado pelos Tupi-Guarani para os outros povos era uma mensagem da identidade étnica daquele povo que estava chegando. Mas como é que se sabe isso? Como é que os pesquisadores identificam isso? Justamente porque em sítios arqueológicos da tradição taquara, por exemplo, em sítios arqueológicos caingangue, se encontram vasilhas Tupi-Guarani, às vezes uma única vasilha Tupi-Guarani no meio daquela vastidão de cerâmica taquara, daquela vastidão de cerâmica caingangue. Isso representa justamente uma presentificação, um processo que nós sabemos que é comum até os dias atuais, a troca de presentes entre essas populações. E claro, historicamente, a partir da invasão europeia, não só da invasão portuguesa, mas da chegada dos migrantes italianos para a substituição da mão de obra, italianos, alemães, enfim, esses sítios arqueológicos, esses cemitérios indígenas ficam muito mais evidentes. Isso fica muito mais nítido na concepção do povoamento pré-colonial, do povoamento antigo da América do Sul. Por quê? Porque esses imigrantes alemães tinham por vocação a agricultura de arado. Sabemos que a agricultura de canavial dos africanos e a agricultura de coivara dos indígenas não mexia muito com o solo. Então são duas características importantes de pensar isso. O tipo de horticultura indígena, que era de coivara, cortava o mato, colocava fogo e depois plantava mandioca, não movimentava muito o solo. Pelo contrário, aumentava os índices de terra preta do solo. E a agricultura de canavial dos africanos, ela basicamente cortava a cana, deitava no solo e ali os brotos iam germinando, não mexiam muito com o solo. Mas a agricultura promovida pelos esses migrantes alemães, enfim, italianos que chegaram aqui, mexia muito com o solo através do arado manual. O arado é aquele que finca no solo e remove o solo. E isso fez com que muito da cerâmica e dos sítios arqueológicos, dos cemitérios indígenas, fosse revirado, removido, destruído. E aí o próprio colono identifica esse material, essas urnas funerárias, e tem duas atitudes interessantes registradas na bibliografia. Primeiro, ou esse colono doa a um museu, o que aconteceu em muitos casos aqui, com coleções fantásticas de migrantes alemães que doaram essas coleções aos museus, conscientes da importância daquele passado. E existe também aquela questão mais da superstição. O colono que encontrava esse material na sua roça, que é muito típico até os dias atuais, praticamente aqui em São João da Reserva, recentemente um agricultor migrante também de alemães encontrou vestígios do Tupi-Guarani e entrou em contato com o SEAMA, com o Tim Ginter, e fez a doação do material ao museu, um agricultor consciente. Mas a grande maioria então tem essa superstição porque encontra ossos humanos, enfim, e acha que aquilo ali é assombrado. E acaba destruindo ou colocando santinhas sobre o sítio arqueológico, sobre o cemitério indígena. Mas é importante não destruir, isso é sagrado, não apenas para a identidade cultural brasileira, mas é sagrado para as populações indígenas e para os povos da nossa ancestralidade. Então sempre que encontramos esse material, procuramos preservá-lo. E na educação patrimonial, a melhor maneira de preservar e de fazer a extroversão desse material, ou seja, a informação ao público, de trazer a informação para o público, são os museus. Por isso que a nossa ideia é construir aí no novo campus aqui no novo campus de São Lourenço do Sul uma área, um espaço museográfico, um museu onde a gente possa expor esse material para contar essa história afro-ameríndia da nossa ancestralidade. Até mesmo porque nos museus hoje de São Lourenço do Sul nós não encontramos nenhuma evidência
ou não foram expostas as evidências do povoamento indígena, não sei se intencionalmente ou não, mas não existe exposição desses artefatos indígenas no museu, apesar da abundância desses artefatos no município. Então a ideia é que nós possamos construir então um espaço onde essas exposições ficam à disposição da comunidade para que se possa estudar, observar, porque são evidências físicas, evidências concretas do povoamento ameríndio do nosso território. As escavações arqueológicas, esses são os dois colegas da Unesc, o Aaron e o Aaron e o... Puta merda, vai me desculpar, né? Meu Deus, um grande amigo meu. Estavam escavando lá no Uruguai, perto do rio Uruguai, e encontraram urnas funerárias em parceria com a ONU Chapecó, com a Miriam Carboneira, enfim, e aí acabaram encontrando vestígios dessa urna funerária. Muitas vezes essa urna funerária ela está amassada justamente por grande atividade agrícola do uso do solo, mas a terra preta ainda está ali. Inclusive é um dos grandes, digamos assim, é um dos grandes marcadores do sítio arqueológico, a vegetação abundante, a vegetação mais verde, viçosa sobre o sítio arqueológico, porque como o sítio arqueológico contém muito nitrogênio, é um solo bastante orgânico, normalmente um indicativo, um marcador de sítio arqueológico é a vegetação abundante sobre ele. E a raiz das árvores, a própria natureza acaba lapidando um pouco, destruindo um pouco o sítio arqueológico. E aí, claro, não apenas os vestígios, é uma urna funerária porque tem a mandíbula, o maxilar, enfim, desses grupos tupi-guarani que ocuparam ali o rio Uruguai. Eu tenho um vídeo específico sobre a cultura material no Foz do Rio Uruguai, está disponível aí se alguém quiser ver, né? É o sítio Águas de Chapecó. E aí, claro, muitos dos elementos típicos dessa cultura permaneceram, como as contas de colar feitas em cerâmica, os tembetás ou xerembetás ou botoques, que são aqueles distintivos de guerreiro. Quando o indivíduo chega à fase adulta, ele recebe digamos assim, um piercing pré-colonial, né? Recebe um botoque aqui no labial, muitas vezes feito de quartzo, de rocha hialina, que é uma rocha extremamente dura, difícil de lapidar, então é um artefato importantíssimo para essas populações. E é assim que nós encontramos o material no solo. Normalmente, quando o arado passa, depois da agricultura, os arqueólogos são chamados para fazer o resgate. Não apenas o resgate, mas o reconhecimento do sítio arqueológico na região e para verificar ali se há alguma outra urna funerária, se há algum outro vestígio arqueológico. Esse sítio arqueológico então recebe uma ficha de sítio, ele é preenchida e é encaminhada ao IFAM, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir desse momento, dentro de um projeto, o sítio arqueológico passa a existir para a União e se torna bem da União, porque entende-se como representante da nossa ancestralidade brasileira, da ancestralidade ameríndia, esses elementos, esses vestígios. Então são documentos oficiais do Estado. Essa é uma outra imagem também fornecida, um grande colega, um grande amigo meu, Silvano. Eu conversei com ele agora antes de fazer essa aula, se ele autorizava essas imagens. Ele me disse, não, por favor, mostra e o quanto é importante a educação patrimonial com o proprietário de terra. Como é importante a educação patrimonial, o diálogo com o colono, o diálogo com o homem do campo. Porque muitas vezes o homem do campo encontra esses artefatos, gera ali um estranhamento, claro, o homem do campo ele olha aquele artefato, ou chama de pedra de raio, ou pedra de curisco, ele rola um estranhamento desse agricultor, desse pequeno agricultor sobre o artefato, e aí o arqueólogo, a presença do arqueólogo vai elucidar e vai mostrar, olha, isso era uma mão de pilão para moer grãos, isso é um instrumento ameríndio, é um instrumento pré-colonial, muito antigo, associado à cultura tal e tal cultura, enfim. Então, esse tipo de diálogo com o homem do campo, com os homens do campo, faz com que a educação patrimonial chegue ao maior número de pessoas. Por isso que no Tempo Comunidade nós estamos sempre em campo, porque há constantemente a chamada de descobertas através da agricultura familiar. O agricultor, claro, muito naturalmente, isso não é um tipo de destruição, mas muito naturalmente o agricultor escolhe aquelas áreas onde a terra é mais preta, mais escura, onde a terra é mais orgânica, onde a terra é mais fértil. Então essa fertilidade do solo, ela é antropogênica, ela foi gerada por grandes assentamentos humanos que ocupavam aquele espaço.
e o agricultor muito naturalmente vai então plantar sobre aquele solo que é mais fértil. Muito difícil um solo de terra preta, um solo orgânico, não ser antropogênico, justamente pela presença das fogueiras indígenas ao longo de 2.000, 3.000 anos antes do presente. Então aqui está o Silvano apresentando então um artefato ao agricultor, e isso faz com que o arqueólogo e o pesquisador dentro da educação patrimonial, lembro para vocês muito claramente que a educação patrimonial ela é uma disciplina de extroversão da arqueologia, da mesma forma que a educação do campo é uma forma de extroversão da agroecologia, nós temos esse parâmetro mais ou menos semelhantes dentro do patrimônio cultural para a educação patrimonial. Então, o arqueólogo é aquele profissional que busca conhecer e interpretar os grupos antigos a partir dos seus vestígios materiais nos sítios arqueológicos. Isso porque faz parte da construção da identidade dos povos do campo. Sem essa particularidade de entender a nossa ancestralidade com os sítios arqueológicos, com os artefatos antigos, com as relações sociais observáveis nos vestígios arqueológicos, não é possível uma construção de identidade que venha a enfrentar a história oficial, que diz que a nossa história tem 100 anos por causa da colonização, enfim, que é recente. Então, para enfrentar um discurso eurocêntrico da história ou da historiografia, é necessário um conhecimento e um aprofundamento nas identidades artefactuais do campo. E onde o arqueólogo trabalha? Como que o arqueólogo funciona? Isso é muito importante observar, porque nas obras de construção das rodovias, ferrovias, usinas elétricas, PCHs, grandes barragens, enfim, sempre tem a presença do arqueólogo. E eu vou explicar por que para vocês. Por exemplo, na duplicação da BR-392, na duplicação da 116, na duplicação da BR-101, sempre esteve presente a presença do arqueólogo. Por que isso? Porque é legislação. A lei permite, sempre que há uma grande obra, um grande impacto na natureza, uma grande obra que cause impacto natural, o arqueólogo esteja ali para fazer o monitoramento, o acompanhamento, ou então a arqueologia preventiva. O que é arqueologia preventiva? Esse aqui é um trabalho da Arqueoeste. Agradeço muito ao Silvano ter fornecido as imagens. A Arqueoeste é uma grande empresa que respeita muito o patrimônio cultural brasileiro. E observem, aqui será uma barragem e olhem aqueles pontinhos vermelhos. Todos aqueles pontinhos vermelhos são perfurações no solo, são sondagens realizadas pela Arqueoeste através da lei que preserva o patrimônio histórico, cultural e arqueológico brasileiro para verificar se há sítio arqueológico ou não. Havendo a presença de um sítio arqueológico na região, esse material é resgatado, ele sofre um processo de salvamento para que o empreendimento não o destrua. Claro que toda atividade arqueológica é um processo destrutivo, é um processo interventivo ao sítio arqueológico. Mas a partir daí, esse material ele é publicado, ele recebe uma publicação, ele recebe um status científico e vai parar no museu para extroversão à comunidade. Isso é muito importante. Aqui um exemplo dessas sondagens, um exemplo dessas perfurações no solo. Então veja que são sempre áreas agriculturáveis, áreas de pastagem, em que é muito recorrente a presença de material lítico lascado, material cerâmico, enfim, e o arqueólogo então faz a sondagem, a perfuração com uma cavadeira articulada boca de lobo, peneira esse sedimento e a partir daí com os microvestígios consegue entender então o povoamento dessa região. Essa é a importância da arqueologia nesses grandes empreendimentos. Muitas das vezes, inclusive, até é fácil de fazer esse processo porque o material está na superfície, não precisa fazer grandes sondagens. Então, tanto o Silvano quanto a esposa dele trabalham justamente para fazer esse levantamento de patrimônio cultural, dentre outras grandes empresas também que eu já trabalhei, como a Paralelo 20, do Leandro Xavier, empresas fantásticas, a Documento, da professora Érica Gonzalez, são empresas responsáveis por fazer esse registro. Fazendo esse registro, essas empresas estão contribuindo para a memória e identidade da nossa ancestralidade ameríndia. Porque são empresas interessadas em revelar essa história, em contar essa história e fazer o registro oficial através do Instituto do Patrimônio Histórico. Então percebam que há um interesse, claro, de construção de uma história, de uma trajetória pré-colonial de longuíssima duração. E aqui mais artefatos, agora esses artefatos foram cedidos por um arqueólogo muito amigo meu, que nós trabalhamos num
projeto junto de publicação na coleção do professor Silvio Marchiori de Santa Vitória do Palmar, o Dr. André Oswaldo Oliveira. O André então fez um levantamento das pontas arqueológicas, das pontas de projéteis de Santa Vitória do Palmar. Nós observamos nessa coleção do professor Silvio Marchiori um povoamento no extremo sul do Brasil, bem aqui onde nós estamos, de São Lourenço a Santa Vitória do Palmar, muito antigo, ali com datas superiores a 12 mil anos. E como que os profissionais sabem disso? Como que os pesquisadores sabem disso? Se vocês observarem nessas pontas à direita, vocês observem que tem umas manchas brancas, assim, umas manchas brancas, isso é pátina. Essa pátina, ela se forma muito lentamente nas pontas através da intempérie climática, e ela leva mais de milhares de anos para aparecer, para cobrir a ponta. Então se sabe que essas pontas são muito antigas por causa da concentração da pátina, principalmente aquela ponta ali da direita para a esquerda, da primeira fileira, a segunda ponta ou a primeira da esquerda para a direita com bastante pátina. Ali nós temos um bloco com depressão semisférica polida, um quebra-coquinho. Classicamente foi chamado de quebra-coquinho porque se colocava o coquinho de butiá ali e quebrava aquele coquinho. E também é multiuso. Aquelas perfurações elas eram feitas com a madeira para fazer fogo, uma haste. E a bola de bolhadeira embaixo, que também acompanha essas populações indígenas há muito tempo. Então aqui um detalhe clássico desses caçadores-coletores pampeanos na nossa região, principalmente a ponta de flecha, ali, a ponta de projétil da fileira inferior, a primeira da esquerda para a direita. Olha a quantidade de pátina, de mancha branca, ali, de concreção branca sobre essa ponta. Essa é uma ponta que no mínimo tem 8 mil anos, com perfeita tranquilidade, é uma ponta muito antiga. E claro, como essas pontas são de coleções, muitas vezes elas perdem o contexto. Mas como há outras pesquisas de arqueologia preventiva na área e com datações, inclusive em Santa Vitória do Palmar, as datações mais antigas foram conseguidas pelo Instituto Axetano de Pesquisas na década de 70, pelo padre Pedro Inácio Schmitz. Então se sabe, através da tipologia da ponta, uma associação mais ou menos à antiguidade desses artefatos que estão associados aos grupos pampeanos, caçadores-coletores ali da tradição umbu, que vieram desembocar historicamente como grupos charrua, minuano, como grupos esses grupos caçadores-coletores do Pampa. Suas pontas de flecha, suas pontas também são acompanhadas com lâminas de machado. Às vezes lâminas de machado muito desgastadas já. Por quê? Porque abaixo do escudo cristalino, na nossa planície costeira, tanto na planície central costeira como na planície litorânea sul, ou na planície sul, nós temos pouca rocha, pouquíssimos afloramentos rochosos. E aí, claro, a pedra que existe, a rocha que existe, ela é utilizada, enfim, ela é trocada e ela é utilizada até o desgaste total dela. E esses machados eram polidos, então, nesses almofarizes, nesses polidores, que também serviam para moer grãos, e os machados também eram polidos ali, mas eram machados, lâminas de machados de pedra polida. Isso já mostra, inclusive, um certo domínio do ambiente, uma certa relação com a ecologia. E aqui um almofariz para a moagem de grãos, né? Tanto quebrar os coquinhos, a torra da semente do butiá, né? Da amêndoa do butiá, do coquinho, e ali a moagem desses grãos para fazer bolos, para fazer pães. Então, o sítio arqueológico, digamos assim, é a unidade mais importante da educação patrimonial. Posto isso, é preciso refletir o que é um sítio arqueológico. Então, por exemplo, o nosso prédio antigo aqui do século XIX, do Grêmio Lusitano, do Grêmio Lorenciano, é um sítio arqueológico. Digamos que ali a igreja do Boqueirão, a Nossa Senhora Imaculada da Conceição, é um sítio arqueológico. Então, digamos que uma roda d'água no Moinho Lights, que é um sítio arqueológico. A Catedral de São Pedro, em Rio Grande, que ainda está em atividade desde 1755, também é um sítio arqueológico. Então, o sítio arqueológico é a unidade básica de compreensão da educação patrimonial e de extroversão. Tanto é que nos processos de educação patrimonial, os professores levam os alunos até o sítio arqueológico para que os alunos tenham contato com a história in loco. Então é o lugar onde se encontram vestígios da vida e da cultura material dos povos passados.
Antes de criticarem aí o termo aluno nada tem a ver com sem luz, pessoal. O termo aluno significa do latim aquele lactante, ou a criança que ainda sorve o leite do peito. Aluno, ele tem uma conotação de pupilo na Idade Média, e é um termo muito bonito, porque não só pupilo e discípulo se tornaram a palavra aluno, como a palavra aluno ganhou um repertório de aquele que busca conhecimento, aquele que busca sabedoria, aquele que por si só sorve o conhecimento do seu mestre. Então, antes de dizerem que aluno é sem luz no latim é aluminem ou aluxere. Não sei se vocês lembram da caixinha de fósforo, né? Fiat lux, que é do latim, se faça luz. Luz em latim é lux, tá? Então, não tem nada a ver com luminem ou com o outro termo. Então, aluno é uma palavra muito bonita, é uma palavra muito bacana, aquele comparado com um nenê que sorve o leite materno, que significa aquele pupilo que busca o conhecimento. Então, não seria sem luz, né? O termo a aqui não funciona no latim como alumnem e alunos, né? Aquele que lunus, né? De luneta, aquele que enxerga. Mas fazendo só um parênteses aqui, então é quando o discípulo visita então um sítio arqueológico e acaba reconhecendo e entendendo como é que funciona o povoamento. Aqui é um trabalho de topografia, tá? O Marcos Pereira, um grande amigo nosso, enfim, o pessoal da Unesc está fazendo um mapeamento. Eu trabalhei na Unesc muito tempo fazendo um mapeamento desse sítio arqueológico, que é um mapeamento topográfico. É muito importante para o arqueólogo saber de onde cada peça saiu do sítio arqueológico, porque através da localização exata de uma estação total, de um georreferenciamento, nós conseguimos entender ali onde estava cada peça, enfim, e associá-las ao tipo de vida. Aqui era uma área de cozinha, aqui era uma área de lascamento, nessa outra área era uma área de captação de recurso ou um acampamento para pesca. Então, por isso é muito importante, antes da coleta desse material, fazer o registro fiel através de uma estação total, através da topografia. Então, assim, a topografia e a localização, vocês podem observar que grande parte desses vestígios ele se dá na zona agrária, se dá na zona rural. Muito dificilmente em áreas urbanas nós vamos encontrar sítios arqueológicos, porque justamente o próprio movimento da malha urbana acaba destruindo esse material. Claro que isso não é regra, né? Na expansão da urbanidade, por exemplo, da cidade de Cáceres, no Mato Grosso, foi encontrado um sítio arqueológico gigantesco numa das ruas lá e também foi resgatado. Observem a meticulosidade de cada quadrícula. Se vocês olharem bem essa tela dessa área, vocês vão observar no solo linhas quadradas. Isso aí é barbante. O barbante é colocado em quadras a cada metro, né, de metro em metro. Então, nesse gradeado, nesse grid, cada quadradinho desse recebe um nome. A1, B50, C48, cada quadradinho desse recebe um nome e cada material coletado dali é identificado com essa localização. A estaca A desse grid é voltada ao norte e é georreferenciada, então a partir daí se tem a posição exata de todos os artefatos arqueológicos. E uma escavação arqueológica ela é sempre interessante justamente porque quanto mais profundo se vai escavando, mais antiga é o povoamento, mais antigo é a escavação. Então tem um sítio maravilhoso no Netflix agora, se chama A Escavação, que é sobre os mounds numa cidade de Suffolk, na Inglaterra, na Escócia parece, numa fazenda chamada Sutton Hoo. Então é o sepultamento lá de um barqueiro, enfim, de um grande líder da Idade das Trevas, digamos ali do período merovíndio, antes do começo da efetiva Idade Média. Um sepultamento fantástico. Por isso é importante a escavação arqueológica, para que nós possamos ter todas as evidências de ocupação até uma parte ali, até chegar ao solo estéril. Abaixo do solo estéril, ou seja, abaixo do solo que não há ocupação humana, nós encontramos justamente aqueles períodos clássicos da pré-história, o Jurássico, o Cretáceo, tanto é que vocês observam ali alguns artefatos de dinossauro, enfim, porque o solo está mais aprofundado. Mas nessas camadas superiores, de até 2, 3, 4 metros de profundidade da escavação, se encontram vestígios de ocupação humana. Esse é um retrato então de uma escavação arqueológica, ela é muito cuidadosa,
sempre com pincel, com pequenas colherzinhas de pedreiro, enfim, retirando o sedimento, para que a gente possa ter ali acesso aos pequenos vestígios dessa ocupação, as fogueiras, o sepultamento, sem destruir esse material. É claro que durante a escavação, à medida que as camadas, as lentes de ocupação, as lentes de povoamento vão aprofundando, então ocorre o registro, desenho, a fotografia, então sempre com muita fotografia, sempre com muito desenho, para que esse material mantenha seu contexto original e possa ser estudado depois através de teses e dissertações de mestrado. Claro que eu aprendi isso com o Silvano, aprendi isso com o Leandro Xavier, com a Érica, com os grandes mestres, né, com o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, professor Pedro Inácio Schmitz, professor Jairo. Aprendi muito com eles também sobre núcleos fixos, que são às vezes rochas em que esses seres humanos então lascavam essas rochas fixas para extração de matéria-prima. E nós conseguimos ver todo o veio. Eles descascaram a pedra canga até chegar no veio de sílex e ali extrair então a rocha principal para a confecção da sua matéria-prima. Nesses núcleos fixos, claro, não é possível a escavação, basta o registro então e a análise do material. Aqui então um detalhe bem bacana de uma escavação realizada pela Arqueoeste, pelo Silvano. Em um dos empreendimentos ali passa uma linha de transmissão, bem sobre, e embaixo um sítio arqueológico. Nessa escavação, feita pela Arqueoeste, então apresenta um alto índice de material arqueológico e todo o material é registrado em campo. Todo esse território, através da engenharia fundiária, claro, esse território é um território rural, uma zona rural. Então ali existe pecuária, existe agricultura, sempre com anuência e preservação então da identidade do produtor rural, que também auxilia, muitas vezes ajuda na escavação arqueológica. Bastante interessante observar que é sempre em campo, sempre através de saídas de campo. E esse material, através dos grids, né, através da análise, cada pecinha encontrada ela é medida, catalogada e colocada dentro desse grid que está georreferenciado. Então nenhum artefato sai desse espaço sem antes ter sido registrado através de desenho, fotografia, porque isso vai nos ajudar muito na interpretação depois sobre o tipo de povoamento das pessoas que ocuparam ali. Se eram tupi-guaranis, se eram caingangues, se eram charruas, qual o tipo de cultura, como que estava a dispersão desse material na superfície, como estava distribuído esse material, se haviam áreas de cozimento, áreas domésticas de habitação, né, para dormir, enfim, áreas para destrinchamento de caça. Isso é muito importante na interpretação posteriormente a isso. E uma das formas de verificar a profundidade do povoamento, da ocupação pré-colonial sem destruir o sítio todo, é justamente o corte experimental, é o poço teste. O corte experimental então é uma escavação de 1 por 1 que vai aprofundando lentamente o sítio arqueológico até encontrar ali um solo onde não há mais vestígios humanos. Então o solo antropogênico ele vai avançando à medida que o material vai se escasseando e a partir daí então acaba a escavação, porque não há material. Mas um marcador ambiental importante é o viço da vegetação. Isso para nós do campo, da educação do campo, é muito importante. Então sempre quando nós estamos em campo, no tempo comunidade, esse indicador ambiental da vegetação muito viçosa sobre o sítio arqueológico é fundamental para o registro do mesmo. Então aqui foi aberta, foi limpa uma área, mas atrás deles vocês estão vendo ali a vegetação abundante, que não é a mesma dos arredores do sítio arqueológico. A mesma coisa são as figueiras, são os butiás, enfim, que marcam esses sítios a presença desses sítios arqueológicos ou sítios históricos. Todo o material é peneirado, todo o material é registrado, até mesmo microfissuras, microlascaduras nas rochas são coletadas, pequenos ossinhos de crustáceos, pequenos ossos de peixe, conchinhas, tudo isso é coletado, porque são informações importantes que apontam para costumes e hábitos daqueles povos que nos antecederam. Aqui já uma parte da escavação, do corte experimental, do poço teste já bem aprofundada. E nós encontramos vestígios da ocupação humana até o fundo desse poço. Até lá no último momento há vestígio de solo antropogênico, de solo. Então a profundidade é muito grande da ocupação. Digamos aí que cada 10 centímetros tenha 100 anos. Então percebam a profundidade do
povoamento e da ocupação. Então, historiograficamente, nós estamos falando de uma história de longa duração, de milhares de anos, e uma história que foi negligenciada e invisibilizada pelos livros didáticos durante praticamente todo o período republicano, todo o período imperial, nem se fala. Essa história foi literalmente apagada, mas que hoje os arqueólogos lutam e os educadores lutam para que essa parte, essa página da história se torne cada vez mais visível e nítida da nossa ancestralidade brasileira. Então aqui nitidamente a terra escura, a terra preta, toda ela salpicada de cerâmica. Vocês podem observar que tem cerâmica grudada na terra ali preta, orgânica, antropogênica. E à medida que esse solo vai perdendo, ou à medida que o sítio, a lente de ocupação vai acabando, ou seja, vai chegando ali por volta dos 40 centímetros, nós observamos já o começo do solo estéril, que é o solo que não há mais vestígios de povoamento humano. Então o solo antropogênico ele começa por volta de 30 centímetros e se estende até a superfície. Quando se trata de fertilidade do solo, é muito comum os professores ou os profissionais ou geólogos confundirem o solo preto, a terra preta, com o solo com muito humus, com muito orgânico. Aqui provavelmente foi um banhado no passado, mas eu digo para vocês, com quase 100% das ocorrências, a terra preta ela é de origem antropogênica por causa da calcinação dos ossos queimados, do grande índice de colágeno, do carvão que está ali. Então, inclusive, eu tenho um vídeo bem explicativo sobre TPI, Terra Preta de Índio, no nosso canal. Basta acessar ali que vocês vão ver sobre como é que se formam esses solos antropogênicos. Recolhido este material então vai para uma instituição de guarda, uma instituição de acervo. Aqui neste caso, a nossa colega, a querida Miriam Carboneira, ela está fazendo ali o registro, a limpeza desse material, o material todo é higienizado. Ele recebe um número de catálogo, que é a sua identidade. Esse número de catálogo vai servir depois para a identificação deste material posterior e vai então para as caixas de arquivo e ali disponível à população que precise fazer pesquisa e que queira estudar este material. Todo esse material passa por uma curadoria e é monitorado então pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aqui em Santa Vitória do Palmar nós temos, além dos sítios arqueológicos, a própria monumentalidade dos sítios arqueológicos, que são mounds, cerritos. Assim como nas escavações desse filme, a escavação do Netflix lá, que são mounds, Sultan Hoo, a questão de Suffolk, nós temos aqui também em Santa Vitória estes mounds, que são chamados de cerritos pela historiografia. Os cerritos são muito antigos e estão associados à tradição vieira. Tradição vieira é o nome da cultura material, então, desses grupos ceramistas ou pré-coloniais, mas principalmente os ceramistas que construíram, intencionalmente ou não, estes montículos para ocupação. Então, os cerritos eles estão muito presentes no litoral, tanto no litoral centro como no litoral sul, ou na região pampeana. Em Jaguarão já visitei cerritos em São Gabriel. Em toda a metade sul do Rio Grande do Sul nós encontramos estes sítios arqueológicos. Como é que esses sítios arqueológicos funcionam? Normalmente eles estão na borda de banhados. São elevações, plataformas construídas para fugir da umidade e ao mesmo tempo estar próximo da caça que está no banhado, normalmente o banhado é um local de muita concentração de caça. Então são áreas elevadas que foram erguidas por essas populações, intencionalmente ou não, mas que servem inclusive de abrigo. Nós escavamos agora em 2016, dois desses grandes cerritos ali no IRGA, em Santa Vitória do Palmar, em que encontramos vestígios de pedra lascada, vestígios dessa cultura pampeana com muita nitidez. O professor Oswaldo André Oliveira encontrou inclusive muitos sepultamentos nesses sítios arqueológicos, e na década de 70 o padre Pedro Inácio Simitz então escavou os provedores, escavou toda aquela região com esses mounds. E a partir dessas escavações então apareceram as bolas de bolhadeira aí com 8 mil anos de idade, 6 mil anos de idade, que claro, posteriormente o gaúcho, a indumentária gaúcha se apropriou desse artefato para mostrar que isso é um artefato. Se observarmos bem, a trajetória histórica dessas populações indígenas que ocuparam os cerritos foram absorvidas historicamente como mão de obra, digamos assim, para se tornarem peões de estância na lida do gado. Então é muito natural que a bolhadeira venha
a pertencer à indumentária gaúcha. Essa é uma foto também do Oswaldo André Oliveira, que mostra, inclusive, quando a duna sai de cima, as dunas litorâneas saem de cima, elas mostram que ali existiam grandes florestas de butiá, de palmares, enfim, e dentro dessas florestas, então, aparecem material lítico, polido e lascado. Então isso é um grande exemplo que o André nos traz para mostrar justamente que, por mais que a zona seja árida, por mais que seja um campo de dunas eólica, muito provavelmente abaixo dessa duna eólica exista também ocupação humana. Isso acontece com a transgressão e regressão marinha, com a linha do oceano durante o periglacial, durante a idade do gelo, quando o mar recua, o nível do mar recua, e a mais de 100 metros da linha da costa, e lá nós encontramos também fósseis de megafauna, juntamente com artefatos de material lascado, de pedra lascada. Tem um artigo muito importante do professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, quando ele descreve uma ponta de flecha na beira da praia, ou seja, o mar trouxe de volta o que está coberto com a transgressão marinha, o mar traz então pela oscilação das marés ali as pontas, os artefatos de flecha que estão hoje submersos, indicando que existem sítios arqueológicos debaixo também da linha da água. E claro, toda a costa da lagoa, lá está o André lá na frente, né, que tem um perfil. Essa foto foi quando o professor Érico, o meu primeiro mentor na arqueologia, meu primeiro professor, o Érico Ferreira Costa Brasil, ele traz então, Érico Brasil, ele traz esses elementos, assim, o primeiro professor a identificar, então, na barranca, no terraço lagunar, no terraço lacustre, um grande povoamento humano, tanto na Lagoa Mangueira, Mirim e Lagoa dos Patos. Inclusive, essa é a dissertação de mestrado do professor Érico. Então, ele aponta que o povoamento inicial, ali, boa parte dele, aconteceu nesses terraços, nesses barrancos, digamos assim, lacustres, principalmente os mais antigos, com pontas de projétil, inclusive desse período. E uma digamos assim, das vasilhas cerâmicas mais bonitas meridionais que hoje nós encontramos, Tupi-Guarani, que mostra o avanço da tradição Tupi-Guarani, dos índios Guarani, dos indígenas Guarani, até a região mais meridional, é essa vasilha que está ali no Museu Tecnológico da PUC. Inclusive, ela foi coletada pelo professor José Joaquim Proença Brochado, que a levou para a PUC. O professor Brochado, inclusive, é de Rio Grande, ele é rio-grandino. E no Taim ele encontra, então, uma vasilha perfeitamente intacta, inclusive com vestígios de alimentação dentro da panela e com marcas ali de fogueira no entorno da panela, mostrando que o corrugado, aquela decoração ali, tem uma praticidade térmica, enfim, tem uma funcionalidade térmica para manter a temperatura. E o professor Brochado teve a maravilhosa ideia, brilhante, de recortar todo o terraço, todo o barranco e levar para o museu. Claro que hoje nós temos registros arqueológicos Tupi-Guarani pela Argentina, pelo Uruguai, enfim, mas na nossa região aqui, no extremo sul do Rio Grande do Sul, os indígenas Guarani, Tupi-Guarani, portadores da tradição Tupi-Guarani, avançaram até o Taim. Posterior ao Taim, nós não encontramos vestígios, ou até hoje não foi encontrado vestígios, da cerâmica Tupi-Guarani, justamente porque ali ele encontra um contingente aguerrido, guerreiro, que é os grupos pampeanos, os grupos Charrua e Minuano. Então havia ali então uma fronteira étnica, bem na região do Taim. E aqui uma foto, uma das fotos mais importantes, essa foto é de autoria do professor André Oswaldo Oliveira, um importante pesquisador, para mim um dos maiores referências em arqueologia, se não a maior referência em arqueologia de Santa Vitória do Palmar, justamente aprendendo com um dos seus mestres, com Emídio Pinto Martino. Então o André está conversando com ele e o professor Emídio Pinto Martino está mostrando a coleção, inclusive, de crânios paleoindígenas. O crânio paleoindígena ele tem algumas diferenças do crânio ameríndio. Geneticamente e fenotipicamente ele tem algumas diferenças. Mas observem sobre a mesa ali o processo de educação patrimonial, de instrução que está se dando entre o falecido professor Emídio Pinto Martino e o jovem ainda Oswaldo André Oliveira, em que o André hoje é praticamente um pós-doutor, ele tem doutorado, pós-doutor e trabalha justamente com essa povoação, é professor da rede estadual ali de Santa Vitória do Palmar. Então veja a importância da preservação desse patrimônio e o papel fundamental que o professor André teve nessa construção da história ameríndia da região, tá? Juntamente com outros profissionais. Outra foto do Oliveira, essas fotos são da tese de doutorado dele. Aqui uma vasilha cerâmica da tradição Vieira,
mostrando ali uma panela dos grupos minuano-charrua sobre as dunas. Então percebam que às vezes até caminhando sobre as dunas, às vezes tendo acesso ao campo ou indo a campo, nós encontramos vestígios dessa ancestralidade, que isso vai construir a memória da nossa ancestralidade ameríndia ao longo do tempo, para que possamos conhecer. É claro que às vezes as pessoas, nós leigos, às vezes a pessoa que não tem um acesso à informação, ela vai passar por essa cerâmica e vai dizer, isso é uma telha quebrada, isso é um caco de telha quebrado e tal. Mas justamente o processo de educação patrimonial, ele oferece isso, oferece esse saber de que isso é uma vasilha da tradição vieira, é uma vasilha indígena e que tem mais de 1000 anos de idade. E que se nós pegarmos todos os pedacinhos que estão aí nessa foto, é possível remontar a panela tal como ela era, mostrando inclusive os furos de suspensão na panela, mostrando se ela era para cocção, para assar, para cozinhar, para aquecer a água. Isso é muito interessante. Da mesma forma, os quebra-coquinhos que aparecem por toda a região são muito nítidos, inclusive por causa dessa relação muito forte com a palmeira, ali, com o butiá capitata, e a necessidade de acender fogo. Inclusive, um dos registros importantes da nossa região aqui são as lâminas de machado, de pedra polida, com marcas de quebra-coquinho, com depressões hemisféricas polidas, que também eram para acender, fazer fogo. São artefatos de multiuso. Então é assim que esses artefatos aparecem nos museus, e quando não é possível aparecer nos museus dessa forma, aparecem então no solo. Mas sempre com a opinião então do educador patrimonial, do arqueólogo, enfim, que vai fazer a extroversão desse material, que vai trazer a informação. Claro, vai estudar, vai pesquisar na bibliografia especializada, vai procurar os primeiros autores que falaram sobre o assunto, e a partir daí vai trazer esse material aos educandos, aos alunos, seja da série inicial, seja do ensino médio, enfim, fundamental. Por que, pessoal? Por que a importância desse material? Por que levar o estudante até o museu para verificar esse material? Porque existe na educação brasileira uma certa disputa de memória. Essa disputa de memória, ela parte de um primeiro pressuposto eurocêntrico, de uma historiografia baseada na história eurocêntrica, na invasão dos portugueses, na colonização do português, como forma de construção histórica. Então, esse discurso mais clássico da historiografia, de que a história do Brasil começa em 1500, ele é completamente oco, ele é completamente vazio, porque a quantidade de vestígios materiais arqueológicos encontrados no campo é muito superior a documentos escritos da cultura portuguesa, digamos assim, e dos casarões, inclusive coloniais. Então nós temos uma densidade demográfica muito maior da história ameríndia, dos povoadores indígenas, do que da própria colonização portuguesa. E aí, aqui com a contribuição do Instituto Anchetano de Pesquisas, então nós temos ali, nessa apresentação para vocês eu trouxe as contribuições do Silvano da Arqueoeste, do professor André Oswaldo Oliveira, de Santa Vitória do Palmar, e do Instituto Anchetano de Pesquisas, que são muito importantes para compreender a estrutura e o significado do povoamento desses povos. Claro, alguns termos são bem colonialistas, por exemplo, aldeia, índio, enfim, mas não são utilizados pela arqueologia. A arqueologia não utiliza esses termos. Os arqueólogos utilizam outras cadeias terminológicas para associar, por exemplo, uma casa subterrânea à tradição taquara, à tradição humaitá, a núcleos de lascamento, formas de povoamento, que auxiliam melhor a entender esses complexos habitacionais, essas redes sociais. Então aqui uma escavação clássica, então de uma casa, de uma estrutura subterrânea, menos profunda, mais rasinha, mas dessas culturas que antecederam os grupos Choquém, Caingangue, enfim, os seus antecessores, seus antepassados. Então ali as banquetas onde esses indígenas sentavam, e no meio uma fogueira com um nó de pinho. Então, é possível observar que esses grupos antepassados, ancestrais dos Xoclém, dos Caingangue, utilizavam de forma muito comum o nó de pinho da araucária angustifolia para se aquecer no inverno, além de vários materiais lascados, enfim. E a partir disso, então, o professor Fernando La Salve faz uma recriação de como eram essas estruturas escavadas no solo para habitação. Inclusive hoje,
digamos assim, no noroeste do estado, os próprios grupos Caingangue, os povos Xoklen, estão fazendo recriações, estão reconstruindo, através da sua identidade étnica, da sua ancestralidade, as casas subterrâneas, como era uma casa tradicional Caingangue. Então, a proteção para o frio, isso é bem nítido, mas não é só isso, a casa tem um significado bastante cosmológico. O que seriam esses significados cosmológicos? Primeiro, porque a própria toca de índio, ela tem um significado de marcação territorial. Então, as grandes aldeias, digamos assim, os grandes núcleos de povoamento da cultura taquara, da tradição taquara, elas são várias e várias casas subterrâneas no Planalto. Então, quando a primeira vez que nós escavamos em São Marcos, junto com o professor Pedro Nascimit, em Vacaria também, depois em Lages e São José do Cerrito, nós observamos em Taió, nós escavamos também, observamos que a primeira vista assim das casas subterrâneas no Planalto parece que houve ali uma chuva de meteoro, que abriu vários rombos, assim, pá, 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 pá. Isso, na verdade, eram grandes aldeamentos, eram grandes núcleos de povoamento de casas subterrâneas. E tivemos a oportunidade de escavar também no inverno, assim, perto do inverno, e sabemos que dentro da casa é muito mais aconchegante, porque a fogueira consegue conservar o calor melhor. Então, os elementos, digamos assim, importantes dessa cultura, que nos chegam até enquanto documentos, é a cerâmica, são as vasilhas cerâmicas. Essas são as vasilhas cerâmicas, então, da tradição taquara. Então, vale muito a pena reforçar aquela ideia que eu sempre falo para vocês, de que o nome que o arqueólogo dá é para a cultura material. O nome tradição taquara, tradição vieira, tradição tupi-guarani não é o nome das pessoas, da etnia. É o nome do conjunto artefactual, é o nome da cultura material, das peças, do acervo cultural, do acervo documental. Então, esse é o tipo de cerâmica, ali a tipologia da cerâmica clássica desses grupos. Normalmente servia para alimentos, o próprio chimarrão, o próprio mate, porque a erva mate já era utilizada e compartilhada por esses povos antes do presente. E nos vales do rio Uruguai, Jacuí, Vacacaí e Ibicuí, nós encontramos os grandes assentamentos da tradição tupi-guarani. A tradição tupi-guarani sempre foi muito característica por esses aldeamentos, núcleos de povoamento próximos aos grandes rios, porque eram canoeiros, pescadores e canoeiros, e altamente dependentes das florestas. Então, o que significa isso? As margens dos grandes rios é onde as florestas ombrófilas mistas se destacam de uma maneira bastante volumosa. E ali, então, esses grupos tupi-guarani, utilizando os rios como suas principais rotas de deslocamento, digamos as suas BRs antigas, eles utilizavam esses rios, então, para povoar. E aqui a cerâmica clássica da tradição tupi-guarani, grupos altamente ceramistas e especializados, isso significa que já havia uma certa especialização na técnica da confecção da cerâmica, da manufatura da cerâmica, ou seja, já haviam ali mulheres especializadas na confecção das urnas funerárias, das panelas de cocção e apepó, nas grandes caguabás, enfim, indígenas, já havia uma certa especialização. Mas elas serviam também para armazenar, não apenas para cocção, para armazenar, inclusive, e fermentar bebida alcoólica, que é a fermentação do milho, a fermentação da mandioca, a xixa ou cauim. Então esses povos já tinham acesso a técnicas bastante clássicas de fermentação, assim como os egípcios, assim como outras populações. Então as urnas maiores, os vasos maiores, serviam para fermentação e armazenamento de alimentos. Então, justamente por eles serem horticultores. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse foi um pequeno vislumbre ali sobre como que a educação patrimonial pode fazer a extroversão desse material junto às populações do campo, aos agricultores, enfim. Mas, claro, que só indo a campo, no tempo comunidade, eu posso mostrar para vocês. Nós estamos nesse período pandêmico, que não podemos ir a campo, mas tenho certeza que no futuro faremos muitas e muitas saídas de campo. Muito obrigado a todos e a todas que me acompanharam até aqui e nos vemos na próxima videoaula. Valeu, pessoal, valeu!